capacidade de campo é considerado o limite superior de disponibilidade de água. É o ponto em que a drenagem é considerada desprezível e não ocorre nenhum escoamento superficial. O ponto de murcha permanente é considerado o limite inferior da irrigação. É o ponto em que ocorre o murchamento irrecuperável das folhas das plantas. A disponibilidade de água para as plantas trouxe controvérsias entre pesquisadores, que descreveram essas três curvas. Aqui no eixo X, a gente tem a água disponível, e no eixo Y, a atividade das plantas. Aqui na curva A, é a mais antiga e defende que a planta não varia as funções biológicas até atingir o ponto de murcha permanente, caindo bruscamente quando ultrapassa esse ponto, pois afirma que a água no solo é igualmente disponível do limite superior, que é a capacidade de campo, até o limite inferior, que é o ponto de murcha permanente. Alguns pesquisadores, não satisfeitos com a curva A, criaram a curva B, que está em roxo, que defende que a disponibilidade de água para as plantas vai diminuindo conforme a umidade do solo cai, e a planta pode sofrer deficiência de água e redução no crescimento antes de atingir o ponto de murcha permanente. Já a curva C, que é essa aqui em verde, é a mais aceita atualmente e divide a disponibilidade em um ponto crítico, que é mais ou menos aqui no meio. Nessa primeira parte, a gente tem a água facilmente disponível para as plantas, e nessa segunda parte, a água decrescentemente disponível para as plantas até o ponto de murcha permanente. O sistema radicular das plantas varia com a idade, estágios de desenvolvimento, entre outros aspectos. Com a profundidade das raízes, podemos calcular a capacidade de água disponível no solo, CAD. A CAD pode ser calculada da seguinte forma: CAD igual a umidade gravimétrica do solo na capacidade de campo, menos a umidade gravimétrica do solo no ponto de murcha permanente, multiplicado pela profundidade efetiva da raiz, que corresponde a aproximadamente 80% do sistema radicular, multiplicado pela massa específica do solo, divididos pela massa específica da água, que equivale a 1000. Como a umidade volumétrica é igual à umidade gravimétrica multiplicado pela massa específica do solo, dividido pela massa específica da água, a CAD também pode ser calculada com essa fórmula aqui, que é CAD igual à umidade volumétrica do solo na capacidade de campo, menos a umidade volumétrica do solo no ponto de murcha permanente, multiplicado pela profundidade efetiva do sistema radicular. Agora, se o solo for muito profundo, com várias camadas, a CAD pode ser calculada somando as CADs de cada horizonte explorado pelas raízes. A CAD é medida em milímetros, as umidades gravimétricas em quilo por quilo, as umidades volumétricas em metro por metro cúbico, a profundidade efetiva do sistema radicular em milímetros e as massas específicas em quilo por metro cúbico. Nem toda a água disponível no solo está facilmente disponível para as plantas, e podemos calcular a água facilmente disponível no solo para as plantas, AD, com a expressão AD é igual a CAD multiplicado pela fração P de água disponível no solo. A fração P corresponde ao conteúdo de água disponível no solo em que a planta pode consumir antes de ocorrer a deficiência hídrica, e pode ser calculada da seguinte forma: a fração P é igual a umidade volumétrica do solo na capacidade de campo, menos o conteúdo crítico de água no solo, que seria o ponto crítico da curva C no gráfico, que é onde começa a decrescer, dividido pela umidade volumétrica na capacidade de campo, menos a umidade volumétrica no ponto de murcha permanente. A fração P é adimensional, as unidades volumétricas são medidas em metro cúbico por metro cúbico, a água facilmente disponível e a CAD são medidas em milímetro. Porém, a fração P é difícil de mensurar, então o seu valor acaba sendo considerado constante ao longo do desenvolvimento das culturas. Mas a fração P varia e é bastante influenciada pela evapotranspiração. Com isso, podemos estimar a fração P com a fórmula. A fração
de água disponível em função da evapotranspiração é igual a fração base de água disponível para a cultura mais 0,04 multiplicado por 5 menos a evapotranspiração da cultura. A fração de água disponível e a fração base são adimensionais e a evapotranspiração da cultura é medida em milímetros por dia.